Mortos que precisam de vida. É sobre isso que nós vamos estar tendo essa reflexão nessa noite. Mortos que precisam de vida. O texto de João 11, a partir do 32, declara assim: eu vou ler por aqui, que eu acho que a versão está um pouquinho diferente. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava, e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu, e perguntou: onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmão do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Essa é a resposta que Jesus dá, a resposta dele. Não te disse eu que, se creres, verás o quê? A glória de Deus. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto. Tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço, então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Aleluia! Glória a Deus! Então, queridos, essa é uma das histórias, fatos reais, acontecido no ministério de Jesus, um tempo em que eles estavam maravilhados com o que Jesus estava fazendo, porque Jesus, ele andava e os sinais aconteciam, eram os milagres que aconteciam, as curas iam acontecendo, paralíticos andavam, leprosos eram sarados. Aleluia! Em que contexto se deu? Betânia, que significa casa da miséria, é uma vila no Monte das Oliveiras, cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, bem próximo ao caminho de Jericó, e era uma região predominada por saduceus. Chama atenção só para esse detalhe aqui. Jesus chegou tarde? Alô? Mas o defunto já cheirava mal. Ele já tinha morrido e cheirava mal. Então, isso dá uma impressão de que ele chegou tarde, não é? Mas chegou tarde. Não, ele não chegou tarde, ele chegou na hora. Sabe, queridos,
tudo tem um fundamento, tem alguma coisa por trás, que às vezes a gente desconhece. Essa região, por ser tomada por saduceus, então os saduceus não acreditavam jamais em ressurreição. Não tinha a menor possibilidade de alguém ressurgir, sabe? Então eles eram totalmente descrentes quanto às coisas de Cristo. Os saduceus eram bem diferentes. Então o que acontece? Jesus, porque quando a gente pensa assim, não, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, amém, glória a Deus, mas Lázaro foi ao quarto, e cheirava mal, então queridos, quando Jesus chega ali, no texto ele fala, que ele orou já sabendo o que ia acontecer, mas falou para quê? Para testemunho daqueles que estavam ali, que não acreditavam. Ele falou para o testemunho deles: Pai, obrigado, porque Tu sempre nos ouve. Aleluia. Então, queridos, esse era o contexto. Agora, quando Lázaro, eu fico imaginando a multidão de saduceus que se converteram, quando Lázaro ressuscitou. Além das outras religiões, né? Mas aqueles que desacreditavam totalmente. Então, quantos deles? Jesus não faz nada à toa, não faz nada aleatório. No entanto, isso não impede dele ter sentimentos. Ele tem sentimentos, tinha sentimentos como pessoa, como homem. Amém?